Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Boa noite. Eu sou Pedro Alvarenga, roteirista. Hoje eu vou mediar essa mesa sobre fé e juventude. E eu gostaria que vocês recebessem os nossos convidados. Pastor Henrique Vieira. Não, acho que pode ser isso. Pedro Siqueira. O rabino Luca Miara. E aí a Lorixá Luana Doiá. São bem-vindos. Eu queria começar essa mesa sobre fé e juventude de um modo um pouco pessoal, falando um pouco da minha experiência. Hoje é o meu Odum no Candomblé, é o meu aniversário de iniciação. Eu comemoro hoje 2 anos de iniciado para Oxóssi, e eu gostaria de começar essa mesa colocando o meu Ian, o meu Mocan, os meus Deloguns, que são o símbolo que representam que eu sou um Iaô, que eu sou alguém dedicado à minha expressão de fé. É assim que eu me coloco diante da minha fé e diante de todos. A religiosidade e a fé é algo comum a todas as culturas, a todos os povos. E eu acho que a juventude, esse momento que nós estamos nos dispondo aqui a conversar sobre, é um momento muito pleno para desenvolvimento dessa dimensão da vida, porque é um momento de amadurecimento de experiências, de descobertas, enfim, deslocamentos sociais, descobertas. E, pelo menos na minha experiência, a espiritualidade me trouxe um lugar de mundo. E isso foi fundamental para mim. Então, gostaria que os convidados se apresentassem um pouco, falando também sobre como a espiritualidade atravessou vocês, especialmente na juventude. Luana, se quiser começar. Boa noite a todos. A benção para quem é de abença, colofé para quem é de colofé, mucuyu para quem é de mucuyu, motumbá para quem é de motumbá. Primeiro que numa mesa onde temos só homens e eu aqui reinando como uma mulher nesse espaço. E eu acho que eu posso começar dizendo, inclusive, o quanto é importante a gente discutir essas posições de poder dentro das religiões também, que ainda são majoritariamente masculinas. Eu nasci num terreiro de Umbanda, eu sou atriz, então meu nome artístico é Luana Xavier, mas dentro do terreiro eu sou conhecida como Luana de Oiá. Nasci nesse terreiro aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Sepetiba, que as pessoas dizem uma frase muito comum que é: terreiro bom é terreiro longe. Eu acho que eu acredito, porque Sepetiba é longe pra caramba. E eu aprendi a andar dentro de um terreiro de Umbanda.
Eu sou neta de uma das maiores atrizes desse país e uma grande Yalorixá também, Chica Xavier, que fez a passagem em agosto do ano passado. Tudo que eu aprendi sobre fé, sobre religiosidade, sobre espiritualidade foi com minha avó. E eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi com a minha avó, ela dizia uma frase muito impactante que era: não existe a melhor religião. A melhor religião é aquela que te contempla. É aquela que te faz feliz, é aquela que te acalenta, é aquela que te abraça nos momentos que você precisa. E eu me descobri dentro da minha religião, me descobri dentro da Umbanda. A Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, né? Então, eu aprendi a sambar com samba de caboclo, eu aprendi muita coisa com os grandes ensinamentos dos pretos velhos, eu aprendi a brincar e a me divertir com os erês. E então a minha religião, ela faz parte da minha vida, ela faz parte do meu dia a dia, ela faz parte de quem eu sou. E eu estou muito feliz de saber que a gente pode sentar aqui nessa mesa e falar sobre diversas religiões, que no final das contas, o que a gente está pregando é o bem, é o amor, é enaltecer alguma força que está acima da gente, independente de qual seja essa força. Então, que bom que estamos aqui e vamos seguir nesse papo com bastante axé. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Luca Miara, sou rabino. Cresci na tradição judaica, veio como herança de família. Talvez uma das características específicas do povo judeu é que não é somente uma religião, existe um sentimento de pertencimento, né, que não é somente através de um grupo de crenças. E eu tive a sorte de crescer numa família onde, pela parte do meu pai, ele é a família judaica, e pela parte da minha mãe, na verdade, era a família não judaica, era da tradição católica. E no judaísmo, a identidade judaica, ela é definida pelo lado da mãe, como é sabido. E isso, desde muito pequeno, tornou-se uma busca para mim, de entender onde e como pertencer a uma tradição que era a minha identidade majoritária, né, pela família do meu pai, pela cultura herdada, pela escola que eu estudei. E, ao mesmo tempo, dentro da comunidade judaica, você, por alguns grupos, é alterizado, é visto como o outro e como não pertencente à tradição. Isso, para mim, desde muito cedo, tornou-se uma questão, porque eu gostava muito dessa herança cultural, dessa herança milenar. A tradição judaica produziu uma biblioteca de conhecimento e de sabedoria gigantesca e uma cultura belíssima, que eu me sentia absolutamente à vontade e pertencente a ela. E, ao mesmo tempo, por um lado, por grupos específicos, eu era visto como outro e não bem-vindo. E parte da minha trajetória e da minha busca foi tentar me localizar nesse mundo da tradição judaica, que é um mundo plural, que é um mundo diverso. Existem muitas correntes e muitas manifestações, né, do judaísmo no mundo contemporâneo. E foi uma busca, como toda busca, de muitas perguntas. As respostas, elas são sempre provisórias, nunca totais, e de descobrimento. E aos poucos eu encontrei a minha comunidade na qual eu cresci, aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz economia na FRJ, antes de ser rabino, e mais adiante na minha vida, depois de me formar como economista, busquei a formação rabínica nos Estados Unidos, me estudei no Jewish Theological Seminary, e foi um lugar absolutamente incrível pela sua abertura, pela sua profundidade, por incorporar diversas visões na leitura da tradição. E uma das coisas interessantes durante a minha formação é que, bem em frente a onde eu estudava, tinha um seminário cristão chamado Union Theological Seminary,
que é um dos seminários cristãos mais progressistas dos Estados Unidos, e a gente, como estudante de rabinato, a gente era obrigado a pegar algumas matérias nesse seminário. E foram algumas matérias de conhecer o cânone de outra tradição, de conhecer colegas que iam exercer funções de liderança religiosa em outras funções. E isso também foi muito, muito importante, estabelecer essa conexão com o outro, além de estabelecer uma conexão, obviamente, extremamente profunda com a minha própria tradição. E essa é uma jornada que ela não se esgotou nesse período da vida, ela continua, e eu olho para frente com uma empolgação genuína, né, de que essa jornada de diálogo com a tradição, de enriquecimento, de poder conversar com textos milenares, ela sempre tem algo, essa conversa sempre tem algo a acrescentar e frutificar. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Henrique Vieira, sou pastor da Igreja Batista do Caminho, também escritor e ator. Eu cresci no contexto evangélico batista, aprendi especialmente com a minha avó e com a minha mãe sobre o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. Então, desde pequenininho, a semente do Evangelho foi plantada em meu coração. E especialmente na minha adolescência, no contexto da igreja, frutificou definitivamente. Eu me apaixonei, me encantei, me vinculei existencialmente com a experiência do Evangelho. Ou seja, é uma herança familiar por um lado, mas é uma experiência existencial minha também, de encontro, de afinidade, de entender o meu lugar no mundo e sentir o meu lugar no mundo a partir do Evangelho e da pessoa de Jesus. Então, na minha adolescência e juventude, me envolvi muito na minha comunidade de fé, me apaixonei pelo exercício de leitura da Bíblia e de pregação. Por isso fui estudar teologia no Seminário Batista aqui no Rio de Janeiro, apaixonado pela vocação pastoral. Agora, a experiência da espiritualidade, desde a minha adolescência e da minha juventude, não tem a ver com uma resposta pronta e definitiva que inviabiliza o diálogo e a escuta. Muito pelo contrário. A fé vai se experimentando no caminho da vida, com lágrimas, perguntas, aventuras, apostas. É uma fé que se dá numa crise constante, de dar conta da beleza e da finitude da própria vida. E nesse contexto de abertura à vida, de susto diante da potência e da finitude da vida, e de enamoramento com o Evangelho, obviamente as questões do mundo, especialmente na juventude, foram atravessando o meu coração. Qual a relação da minha espiritualidade com, por exemplo, a desigualdade social, a pobreza e a fome? O que a minha fé tem como resposta ou apontamento para isso? Isso me marcou muito na minha juventude. Relacionar a minha espiritualidade com os dramas do mundo, a desigualdade social, a pobreza e a fome. Muito cedo também comecei a refletir, no contexto da comunidade de fé, da leitura do Evangelho, sobre a violência estrutural do racismo, o extermínio da juventude negra, o ataque sistemático aos terreiros, mães de santo, pais de santo. Então, qual a relação da minha espiritualidade com o meu povo negro e qual a relação da minha espiritualidade com um país
que dependendo da cor da pele, as pessoas valem mais ou valem menos, podem viver ou devem morrer. Qual a relação da minha espiritualidade quando o cristianismo ocidental é extremamente patriarcal e existe uma determinada leitura da Bíblia que legitima violências constantes contra as mulheres? Crise. Releitura da Bíblia pelo olhar da teologia feminista. Então comecei a estudar teólogas como Odja Barros, Nancy Cardoso e as minhas amigas da igreja me ajudando a ler a Bíblia pela perspectiva das mulheres numa sociedade patriarcal, mostrando os meus privilégios enquanto homem. Então, a espiritualidade, ela se deixa afetar pelas questões da vida. Não é uma alienação, não é um escape. Na minha compreensão, pelo contrário, é um compromisso ético, profundo, afetivo e efetivo com a vida concreta. Então, na minha infância, a semente do Evangelho, na minha adolescência, na minha juventude, a minha abertura para o mundo e para as questões do mundo a partir da minha fé, e eu não consigo viver dissociado da minha espiritualidade. Eu não consigo viver dissociado de quem é Jesus para mim. E cada vez mais, Jesus aparece para mim, para concluir essa fala inicial, cada vez mais Jesus aparece para mim no rosto de quem sofre. Jesus aparece para mim no corpo de uma criança com fome. Jesus aparece para mim no corpo de uma transexual apedrejada na rua. Jesus aparece para mim no corpo de uma criança negra executada pela violência do Estado. Jesus aparece para mim no corpo de uma mãe de santo violentada supostamente em nome de Jesus. Jesus aparece para mim para além de uma tradição ou de uma institucionalidade. Cada vez mais eu me encanto com o Jesus da margem, da periferia, do desvio, daquilo que é colocado de lado. E assim a minha fé vai brotando, se reinventando, e eu vou me comprometendo em estar do lado de diferentes expressões no compromisso ético de produzir um mundo justo, solidário e fraterno, mais amigo da dignidade humana. Eu, assim, vou me construindo, me constituindo e apostando nesse oceano poético que é viver a partir da fé. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Siqueira. Eu sou escritor, sou advogado, professor, fiz mestrado na UERJ, fiz doutorado na USP, Direito do Estado. Mas hoje eu não estou aqui por conta do direito. Apesar de ter 2 livros meus publicados na área do direito, mas não sei quantos, onde participei como coautor, eu reputo que a minha missão aqui nesse mundo não é ligada ao direito. Por quê? Porque quando eu era menino, muito criança ainda, se manifestou em mim um dom. Então, eu posso dizer que eu cheguei nesse mundo aqui já vestido neste dom que Deus me deu, de poder ver o mundo espiritual, de poder me comunicar com o mundo espiritual, mais especificamente com a questão dos anjos. E mesmo antes de eu falar, na minha casa, no meu apartamento onde eu morava com meus pais, já havia fenômenos inexplicáveis, fenômenos que atingiam a parte física do local, e meus pais viram que eu era diferente. E nos anos que se passaram foi uma luta para que eu pudesse, então, me adequar ao mundo onde eu estava, como um menino normal, conviver com os outros meninos, fazer amizades, mas basicamente uma luta para esconder o meu dom. Porque o mundo em que nós vivemos, uma pessoa com esses dons não seria uma pessoa benquista, bem vista, eu seria rejeitado. Nós conseguimos levar a situação até um certo ponto,
É muito difícil você negar aquilo que você é. Muito difícil. E aí começou uma pressão que era uma pressão interna minha e também uma pressão do mundo espiritual sobre mim, especificamente do meu anjo da guarda, para que eu servisse a partir dos meus dons. Então, por volta dos meus 22 anos, 21 anos, eu comecei a servir na igreja católica, apostólica romana, eu sou católico, dando mensagens para o povo, rezando o terço. Aqui no Brasil se diz terço, lá fora se diz rosário. Basicamente era isso que eu fazia, cantava, tocava, dava mensagens durante o terço. Isso tem sido assim até hoje, completei 50 anos e continuo fazendo a mesma coisa. Então, não é que eu cresci dentro da igreja, meus pais no início não eram praticantes, da religião. Provavelmente a minha situação de ter todos aqueles fenômenos inexplicáveis fez com que os meus pais se voltassem para a religião deles, frequentassem a igreja em busca de respostas. Claro, há respostas que não vêm mastigadas, então é preciso que a pessoa viva e entenda o que Deus está lhe dizendo, é inevitável isso. A experiência de Deus é pessoal com cada um, é uma coisa íntima. A experiência que vocês vão ter com Deus não é a mesma que eu vou ter com Deus, ainda que vocês tenham a mesma religião que eu. Deus é único e você também, então é uma coisa muito diferente. E assim fui propagando essa questão da oração, minha devoção, obviamente, pela Virgem Maria, uma coisa, é um amor inexplicável, e digo que esse amor não partiu de mim, partiu dela, me adotando como filho, me levando no colo. A experiência com o filho dela, Jesus, nosso Senhor, de uma forma muito amorosa sempre. O olhar que Jesus tem para mim é sempre de amor, sabendo que eu sou uma pessoa extremamente falha, mas eu nunca o vi olhar para mim de outra forma que não amorosa. Por isso, o meu caminho é de amor. O meu caminho não é de punição, o meu caminho não é de puxar a orelha de ninguém, vocês sabem disso, muita gente me critica por isso. O meu caminho não é apocalíptico, de o mundo vai acabar, você não vê isso? Não, não vejo. O meu caminho não é esse. E aí desagrado muitas pessoas por conta disso, porque a mensagem que atrai as pessoas, na minha visão, é no amor. É justamente no carinho que Deus tem, porque Deus ama cada um de vocês profundamente, e muita gente nem sabe disso. É mais fácil, na minha opinião, amar uma pessoa pelo carinho que ela tem, pelo apoio que ela dá, pela presença amorosa, e não pelo medo, pela punição. O caminho do medo e da punição não é o meu caminho espiritual. E tenho certeza que as pessoas que andam comigo também pensam da mesma forma. Então, o que eu faço? O que eu faço hoje no YouTube, ou pessoalmente nas igrejas, é isso. É rezar com as pessoas, é falar de um caminho que é de amor, que está aberto a qualquer pessoa, porque Deus é amor. Claro que Ele é justiça também e educação, porque Ele é Pai. O bom Pai educa. O bom pai não pode somente passar a mão na sua cabeça. Ele educa com amor e com justiça. Esse é Deus, esse é o meu Deus. E eu espero assim, por exemplo pessoal, passar isso para as pessoas. Não com palavras, que as palavras se perdem, mas com o exemplo próprio. É isso. Eu fico muito feliz e ouvir isso, e a cada fala e percebendo o quanto em comum todos que estão aqui em cima têm, seja por praticar uma fé, pertencer a um grupo minoritário, praticar uma fé perseguida, seja por uma escolha de acolhimento de grupos perseguidos, seja por experiências pessoais que dizem sobre uma marginalização da sua experiência dentro da religião. Eu acho que, no fundo, essa é
uma posição privilegiada para reflexão, para que você consiga entender e falar quando você se afasta, de certo modo, do fluxo e consegue ver isso. Acho que é um chavão falar, é um clichê falar que vivemos em tempos intolerantes, né? Mas eu não sei quando os tempos foram tolerantes. Tolerância, inclusive, é uma palavra péssima, né? Eu tolero uma dor de dente. Eu tolero aquilo que eu não quero, que eu não escolho. Acho que o diálogo e a relação entre as religiões, ela se dá no campo social, se dá sem respeito, e isso é o fundamental. Como vocês veem isso hoje, em diálogo com a juventude, com esse mundo virtual, sobre como é a experiência de vocês nesse diálogo com um público mais aberto, de fora da religião, e atravessando esse... Bom, eu vou começar dizendo que eu sou uma pessoa que está ali muito presente nas redes sociais, né? Por conta do meu trabalho artístico. E eu comecei a perceber que todas as vezes em que eu falava sobre a minha religião, falava sobre a Umbanda, falava sobre religiões de matriz africana, no geral, eu acabava perdendo seguidores, né? E como eu trabalho também com o Instagram, então, para mim, ter um número grande de seguidores é importante. Isso influencia lá no final, nos boletos que eu vou pagar. Então, perder seguidores, para mim, é bem complicado. Só que, ao mesmo tempo, eu fui entendendo, e isso, para mim, era o mais mágico de tudo, era começar a ver pessoas que escreviam assim: Luana, eu tinha uma outra visão sobre a Umbanda. E ouvindo a tranquilidade, o amor, o tanto de fé que você demonstra quando você fala da sua religião, eu comecei a enxergar de um outro modo. Porque existe uma coisa que se tornou usual na nossa sociedade, que é associar religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, catimbó, xangô do Nordeste, de associar a imagem do diabo. A nossa religião não conhece o diabo, eu não sei quem ele é, nunca me foi apresentado. Então é muito complexo saber que as pessoas demonizam a minha religião. E para mim, eu vou voltar aqui no tempo para falar um pouco de quando eu era criança e para a gente também perceber essa coisa de, quando a gente fala sobre pureza da criança, isso é muito real. Quando eu era criança, como eu disse para vocês, eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, então para mim cantar cantigas de Umbanda era a coisa mais comum. Assim como quando você está cantando, sei lá, a música do TikTok, era eu quando criança cantando ponto de Exu, de Pombagira, de Preto Velho. Então eu chegava na minha escola e eu sabia que no meu terreiro tudo começava com um copo d'água. Tudo passava por um copo d'água. Então a gente tem que ter um copo d'água para fazer uma oração, para fazer uma reza. E aí eu chegava na escola, tinha a canequinha de tomar água. Eu chegava na hora do recreio, enchia minha canequinha, botava em cima da mesa com água e começava a bater palma e cantar ponto. E aí era a mistura da Luana umbandista e da Luana atriz, porque eu queria que todo mundo batesse palma, né? Ficasse em volta, me acompanhando, batendo palma. E com isso, a coordenadora da minha escola e a diretora, elas viram que eu era de Umbanda e inclusive começaram a frequentar a minha casa. Porque foram perguntar para minha mãe o que estava acontecendo, que eu ficava ali cantando um monte de ponto. E aí minha mãe explicou, né? Falou, é a nossa religião, a gente tem um terreiro e tal, e elas começaram a frequentar o terreiro. Mas para mim isso era algo muito genuíno. Então, quando eu fui crescendo, e aí vou dar um salto aqui no tempo, e pensar no momento em que eu cheguei à faculdade, eu fiz faculdade de serviço social aqui na UFRJ, eu me deparei com um grande problema. Meu primeiro problema foi essa ideia que as pessoas têm que o conhecimento só está dentro das universidades, só está dentro de uma sala de aula. Eu acho importantíssimo, e principalmente falo como uma mulher negra, quanto é importante a gente ocupar esses espaços, né? As pessoas precisam entender que nós vamos ocupar as universidades também. Mas elas também precisam saber, e principalmente quando a gente fala sobre religião de matriz africana, que existem outros conhecimentos que não estão ali dentro da academia. Então, o que a minha tia Neném, que é a responsável pelas ervas do meu terreiro, minha tia Neném tem 81 anos, nasceu em Salvador e não completou nem o ensino médio. O que a minha tia Neném entende, minha tia Neném que é filha de Nanã, o que ela entende sobre erva? Não tem universidade nenhuma que vai explicar para ela, não tem professor de biologia que vai explicar ou que vai saber mais que ela. Então a gente precisa saber que esses saberes, esses conhecimentos, dentro dos terreiros, eles têm uma importância muito grande. A minha religião é uma religião de tradição oral. Então a gente aprende muito com os nossos mais velhos, sentando no chão, não é, Pedro? Porque a hierarquia dentro de um terreiro ela é muito diferente do mundo aqui fora.
Dentro de um terreiro, a pessoa que a gente deve mais respeito não é a pessoa que estudou mais, que tem pós-graduação, mestrado, doutorado, isso tudo fica lá fora. Dentro do terreiro é a sua relação com o orixá, é a dedicação que você tem ao orixá. E aí, continuando agora mais para perto, que tivemos um problema, se eu não me engano, a gente está em 2021, se eu não me engano, em 2019, que começou a tramitar no STF uma lei que proibia o sacrifício de animais dentro das religiões de matriz africana. E aí começou a correr uma coisa nas redes sociais que complicou muito a minha vida. Por quê? Por eu ser uma pessoa que se assume como uma mulher de fé, uma mulher do axé, e por ser uma pessoa pública, esperavam que eu me posicionasse sobre isso. E eu me posicionei. Por quê? Muita gente dizendo, eu já ouvi falar de um terreiro, não sei aonde, onde eles fazem sacrifício de animais domésticos. Isso pode acontecer? Pode, mas não é em nome da religião. E é o que o pastor Henrique Vieira falou, e vou pedir licença, pastor, de repetir o que o senhor falou, que é as pessoas que se utilizam do discurso religioso para afirmarem algum comportamento nocivo, algum comportamento violento. Então, associar isso às religiões de matriz africana é um erro absurdo. Daí, se você concorda ou não que se faça sacrifícios de outros animais que não domésticos, aí é uma coisa muito pessoal. O que eu posso dizer, que é o que eu aprendi dentro da minha religião, é que quando esse sacrifício acontece, aquele alimento, aquela comida, ela é distribuída absolutamente por toda a comunidade do entorno. E a gente utiliza não só isso, a gente utiliza tudo do animal, e a forma como é feita é de uma forma muito correta, muito responsável, muito cuidadosa. Mas eu nem gosto de entrar muito a fundo nesse assunto, porque esse assunto realmente é muito controverso. Mas o que eu quero falar é sobre o efeito que essas conversas, essas trocas, ou esses entendimentos errados acabam fazendo nas redes sociais. Então, quando eu comecei a postar nessa ocasião dessa lei que estava tramitando no STF, eu fui muito atacada. E aí a gente vai entendendo como a questão do racismo religioso precisa ser falada também. Porque quando a gente fala de Umbanda, quando a gente fala de Candomblé, a gente está falando de religiões que são nascidas a partir de pessoas pretas. São pessoas pretas que originalmente cultuam essas religiões, né? Então as pessoas se valem de seus preconceitos para apontar e dizer: aquela preta macaca que bate tambor, é aquela preta desgraçada que mexe com o diabo. E aí eu vou repetir mais uma vez, esse senhor diabo, eu não sei quem é. Então o mínimo que eu espero das pessoas é que respeitem a minha fé e que entendam que quando eu falo da minha fé nas redes sociais, é porque eu estou muito convicta do que eu acredito. É porque foi onde eu nasci, foi onde foi forjado o meu caráter, inclusive. Então o mínimo que eu espero das pessoas realmente é respeito. Obrigada. Eu acho que acontecem, em relação à tradição judaica, dois fenômenos que são contraditórios, mas eles acontecem simultaneamente. Por um lado, existe uma curiosidade gigantesca sobre o povo judeu, sobre os judeus. Existe uma curiosidade sobre o que os livros da tradição judaica têm a dizer. E eu recebo e-mail quase semanalmente de pessoas que querem visitar, pessoas que querem aprender mais e possivelmente até candidatos à conversão. Muitas dessas pessoas vêm por estereótipos. O judeu inteligente, o judeu rico. Então, de repente, tem algo interessante nesse livro que eu posso... uma boa dica de mercado financeiro em algum desses livros da tradição judaica. E isso é um problema, porque são estereótipos que foram criados em certo período da história judaica, antissemitas, na grande maioria, para estereotipar os judeus. O povo judeu é um povo diverso, culturalmente, regionalmente, socialmente. Existem judeus que são pobres. E a comunidade judaica faz um esforço de estar mapeando a demografia judaica
e poder oferecer suporte, né, comunitário para as pessoas mais necessitadas, que é um valor, né, da tradição judaica. Por outro lado, existe um outro fenômeno, que é um fenômeno de total desconhecimento do judeu. São pessoas que nunca cruzaram com um judeu na vida. E a única referência que elas têm de um judeu é através dos escritos bíblicos antigos, tanto da Bíblia hebraica como do Novo Testamento. E eu tenho um segredo para contar para vocês. A forma como o povo judeu é descrito na Bíblia hebraica ou, né, no Novo Testamento é muito diferente do povo judeu da contemporaneidade. A Bíblia hebraica, obviamente, é o livro fundacional da tradição judaica, é um livro onde estão as leis, né, fundacionais, as histórias, os mitos da tradição judaica fundacionais, mas muita história aconteceu a partir desse ponto até a contemporaneidade. E quando a única perspectiva do povo judeu são os israelitas no mundo antigo, o encontro com o judeu na contemporaneidade gera um choque absurdo e uma falta de compreensão da constituição do povo judeu, da sua diversidade, das diversas manifestações e do povo de Israel e do Estado de Israel, que acrescenta uma nova camada de complexidade nessa conversa. Todos os textos antigos de qualquer tradição, eles foram criados num certo contexto histórico e eles possuem uma agenda, como qualquer texto, tem uma narrativa a ser contada, tem valores a serem compartilhados. E é muito importante, quando a gente se depara com um texto bíblico, um texto antigo, da gente poder trazer ferramentas críticas para essa leitura. Senão, o judeu, né, uma pessoa que nunca encontrou um judeu, e eu não culpo ela, porque os judeus é um povo muito pequeno. E, de fato, o povo judeu está essencialmente concentrado em 3 grandes cidades, né, no mundo. E tem um resíduo espalhado por aí. E no Brasil é uma comunidade extremamente pequena, né, em torno de 100 mil judeus, concentrada basicamente em Rio, São Paulo, eu trabalho em Belo Horizonte, numa comunidade menor, Porto Alegre, Curitiba. Então, eu não culpo ninguém que nunca tenha conhecido um judeu. Mas é muito importante a gente entender que o texto bíblico, ele não representa quem os judeus são na contemporaneidade. E muitas vezes, né, o cânone cristão também apresenta um viés, né, da leitura dos judeus. Ali tem uma narrativa sendo contada, que tem que ser lida com cuidado e tem que ser lida de forma crítica também. Se os amalequitas tivessem sobrevivido ao tempo, eles ficariam muito chateados como eles são descritos na Bíblia hebraica, mas muito, né? Então, quando o mundo cristão lê sobre o judeu através do seu próprio cânone, tem que ter um cuidado também de historicizar, de entender aquele texto no seu contexto. E eu acho que muito da intolerância vem de atravessamentos ilógicos dessas histórias, vem de leituras fundamentalistas dessas histórias e não de uma leitura crítica que incorpore vozes da modernidade, que incorpore vozes do conhecimento, né, da academia, de outras áreas da ciência humana, que, sem dúvida, estão em diálogo com esses textos fundacionais, com esses textos antigos, que são tão importantes, que são referências nas nossas tradições, mas é importante a gente ter essa relação crítica com eles e não importar diretamente concepções, né, do mundo antigo e simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V na nossa realidade. Bem, a minha atuação pastoral
ela tem a ver com esse exercício individual e comunitário de viver a partir da experiência do Evangelho da pessoa de Jesus. A minha comunidade de fé, a Igreja Batista do Caminho, tal qual o Rabino colocou muito acertadamente, procura ler a Bíblia contextualizando e historicizando os seus textos, dialogando com a contemporaneidade e sempre a partir da ética do amor e do diálogo. Então é ler em comunidade, ler contextualizando, ler a partir da vida concreta, ler a partir da experiência dos oprimidos e ler pela mediação do amor e na abertura à convivência, à pluralidade e ao diálogo. A partir disso, nos cabe mostrar também a pluralidade que existe dentro do campo evangélico. Acho que é importante dizer isso. Primeiro, é preciso identificar que existe um grupo evangélico com muito poder político, econômico e midiático, com um projeto de poder muito perigoso, que não dialoga com a democracia, com o caráter laico do Estado, e que acaba estimulando uma série de violências. É preciso reconhecer, existe fanatismo violento, intolerante e racista dentro da expressão evangélica brasileira? A resposta é sim, existe. Isso precisa ser identificado e denunciado, na minha compreensão. Uma vez identificando e denunciando, é também importante dar visibilidade à pluralidade da experiência evangélica no Brasil, para não colocar tudo no mesmo rótulo. Toda generalização tende ao reducionismo, não dá conta da complexidade da realidade e pode carregar preconceito. O fato é que o chamado campo evangélico, além de ser muito heterogêneo, tem o protestantismo histórico, tem o movimento pentecostal, tem o movimento neopentecostal, tem denominações muito diferentes entre si, é muito heterogêneo o campo evangélico, não é um bloco coeso, monolítico. Mas além de ser plural, ele é majoritariamente popular, negro e feminino, crescendo muito nas periferias, nas favelas, na cidade e no campo como um todo. O que eu quero chamar a atenção? É preciso identificar o fundamentalismo e denunciá-lo, mas não podemos estigmatizar, generalizar e perder diálogo, convivência e escuta com essa camada da sociedade que, em sua maioria, é pobre, trabalhadora, lutando para sobreviver. Então, eu queria reivindicar aqui essa pluralidade do campo evangélico, para a gente não cair no reducionismo que não dá conta da realidade concreta. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei durante um tempo na Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Então, o genocídio da juventude preta, por conta da violência do Estado, não foi só uma notícia ou uma estatística. Eu acompanhei de perto o sofrimento indescritível de mães que perderam seus filhos para a violência do Estado, muitas vezes. Então a notícia ganhou corpo, olhar,
eu vi a lágrima, eu ouvi o desespero. E o fato é, para vocês entenderem a complexidade, que a maior parte destas mulheres encontrava abrigo, consolo e socorro nas suas comunidades de fé, em sua maioria evangélicas. Vocês me entendem? Eu não estou querendo romantizar a experiência evangélica ou deixar de reconhecer que existe um projeto de poder que é perigoso relacionado a determinado segmento evangélico. Eu só quero mostrar que é complexo, que é diverso, que é popular e que muitas vezes essas igrejas são um espaço genuíno de acolhimento de pessoas anônimas e desprezadas numa sociedade injusta, desigual, violenta e racista. Então, a minha tarefa como pastor, discípulo de Jesus, nascido e criado no contexto evangélico, alguém que ama a igreja e desde criança vive e respira a igreja, a tarefa é também pedir essa compreensão, mostrar essa pluralidade e construir canais que não sejam de preconceito e de estigmatização, para que a gente possa lidar com a diversidade evangélica crescente no Brasil. Segundo a projeção dos últimos censos do IBGE, nas 2 próximas décadas, vai ser a maior religião do Brasil. Isso é muito significativo do ponto de vista sociológico, político. Então, estigmatizar e perder a capacidade de diálogo não me parece uma boa ideia para quem quer defender a democracia, a justiça social, a garantia e a ampliação de direitos no Brasil. E para concluir a minha fala, depois de reivindicar a pluralidade do campo evangélico e denunciar um extremismo que existe e precisa ser superado, eu queria falar e dialogar com o que já foi colocado aqui. A intolerância tem a ver com o fundamentalismo. A intolerância gera violência direta ou indiferença diante do sofrimento do outro. Você pode não ir lá agredir, mas o sofrimento do outro também não atravessa o seu coração, porque aquela vida ali, no limite, você sequer tolera a sua existência. Então a intolerância tem a ver com violência deliberada e indiferença diante do outro. Tolerância, como já foi dito, bem, é melhor do que intolerância. Se tiver que escolher, eu vou escolher tolerância. Mas ela é muito insuficiente, porque no limite você não respeita, não reconhece, não escuta, não convive, odeia, mas até tolera que a pessoa exista. Não dá conta da beleza da vida e do caminho do amor. O amor, como expressão de Deus, está muito além de tolerar a existência do outro. Na tolerância, você pode até não agir violentamente contra o outro, mas a tolerância ainda namora com a indiferença. Você também não vai lá defender se o outro está sendo alvo de preconceito e violência. Então, a proposta, aqui caminhando para o final, é superar a intolerância com a tolerância, mas a tolerância também precisa ser superada pelo respeito. Porque o respeito, sim, você reconhece a legitimidade, a autenticidade e a verdade da experiência do outro. Você não só tolera, você escuta. Você não só tolera, você aprende. Você não só tolera, você convive. Você não só tolera, você abre o seu coração para admirar a beleza da espiritualidade do outro. O respeito tem a ver com alteridade e reconhecimento que o outro tem valor na diferença, entende? Não é que o outro tem valor à medida que ele se parece comigo. O outro tem valor na diferença que ele estabelece comigo. E por fim, eu acredito que o respeito é a base para a solidariedade.
Se o respeito reconhece o valor do outro, a solidariedade é mais do que o reconhecimento. A solidariedade é o movimento concreto que eu faço para estar ao lado do outro, para defender o seu direito de crer e de se expressar e de existir com plenitude, sem medo e sem ser alvo de violência. Então, da intolerância para a tolerância, da tolerância para o respeito, e o respeito como base para a solidariedade, para que a gente possa agir política e eticamente na sociedade, para que todas as pessoas possam viver com dignidade, com plenitude, expressando a sua fé sem medo. E para concluir mesmo, todo pastor usa para concluir 3 vezes. Nas 2 primeiras é tática retórica para ludibriar o público, dando a falsa impressão de que está concluindo. E somente na 3ª é a conclusão de fato. Isso a gente aprende no seminário. Agora, para concluir de fato. Intolerância tem a ver com fundamentalismo. Essa ideia arrogante de sequestrar a experiência de Deus. Mas Deus é como o vento, não se deixa controlar por uma experiência. Só que eu queria terminar concordando com a Luana. No Brasil, a intolerância que tem a ver com fundamentalismo também tem a ver centralmente com racismo. Tem que dar o nome para identificar a origem e produzir a resposta correta para o problema. O racismo é estrutural e estruturante. Somos fruto de uma colonização racista, escravocrata, e que tudo aquilo que tem relação direta ou indireta com a negritude e com a africanidade vira folclore, algo primitivo, algo atrasado, algo não evoluído ou algo inimigo da civilização, da ciência e da vida. Então, cabe dizer que no Brasil não basta falar em intolerância religiosa, é preciso falar em racismo atravessando a experiência religiosa, e por isso as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com discriminação e violência. Mas estamos aqui para superar a intolerância, superar a tolerância, cultivar o respeito e agir com solidariedade para que todas as pessoas possam viver na plenitude da vida, no exercício do amor, com liberdade de fé. Diante da questão da juventude, da forma como se porta, dos meios que nós temos hoje, internet, tudo isso, redes sociais, eu acho que a questão, não só religiosa, mas a questão da formação do povo, ela é anterior a essas questões tecnológicas ou questões de religião. Há um problema que vem ao longo dos anos, pelo menos nas décadas que seguiram o meu nascimento, que é o que eu posso observar, que é um problema de sucateamento da educação. Eu tiro por mim, pela base que eu tive no meu colégio lá atrás, e eu observo como foi, digamos assim, ladeira abaixo nos anos seguintes. Um indicativo claro é a média de brasileiros que leem. Hoje em dia chega a beirar o ridículo. Beira o ridículo. E eu até brincava com o pessoal da minha editora, falei, o que eu vou fazer numa Bienal do Livro se hoje em dia o povo brasileiro não lê? Hoje em dia o povo brasileiro gosta de assistir TikTok, porque é rápido, é insípido, não traz nenhuma informação relevante, a pessoa não tem que raciocinar. Porque tudo aquilo que faz a pessoa pensar, ela dispersa, ela acha chato, ela não quer. E o livro te faz pensar. O livro te traz ideias. Ideias que devem ser avaliadas. Nossa, que preguiça mental.
essa preguiça mental que se reflete hoje no nosso povo, infelizmente, que cada vez mais cresce em meio à juventude do nosso país, tenha ela a classe social que tiver, tenha ela a cor ou sexo que tiver, infelizmente, é a mesma que vai refletir na forma como essa pessoa lida com a religião dela. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que também na religião dela, aquela pessoa aceita discursos prontos, sem raciocinar, sem analisar, sem pensamento crítico. E isso acaba desaguando numa falta de amor, numa falta de respeito, num fundamentalismo e numa polarização muito perigosa para a nossa sociedade. E o que nós vemos refletir no nosso país hoje, que ameaça a nossa democracia de alguma forma, é exatamente aquilo que está ocorrendo nas religiões do nosso país, em todas elas. Então, em todas as religiões hoje eu posso observar que existe um fundamentalismo, um grupo radical que tem uma agenda de poder, como muito bem colocou o pastor. E pior, como é um discurso pronto, agressivo, sem muito raciocínio lógico, que é para não cansar a sua mente, a pessoa adere a ele. Imediatamente ela se sente pertencente a um grupo. De repente ela estava ali patinando sozinha, com preguiça de raciocinar o seu caminho, preguiça de tomar suas decisões. Deus decide para mim. Deus no controle, eu vejo muito em carro. Deus no controle é a própria preguiça mental e espiritual. Sabe por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Deus te deu o quê? Livre-arbítrio. Meu amigo, se Deus te deu livre-arbítrio, o controle dele é: toma o livre-arbítrio, produz para mim que eu quero ver se você é um homem de justiça, se você é um homem de amor. Vamos lá, vamos ver a tua produção. Aí o cara senta, Deus no controle, estou sentado. E aí, Deus? Então tudo que está errado, Deus, teu controle, ó, caído, falhou para mim. É o Deus no controle. É a nossa sociedade. E aí vem um sujeito com um discurso inflamado, cara bem vestido, o cara que chega lá nas multidões, banda, luzes, pá, impressiona e fala assim: Deus no controle diz o seguinte, é tal coisa. O cara fala: olha aí, esse cara é o Deus no controle, olha lá. Então eu vou seguir isso. Geralmente isso se traduz por um radicalismo. Aquele grupo acolhe essa pessoa se torna radical. Pergunta: essa pessoa questionou? Essa pessoa analisou aquele discurso ao qual ela está aderindo? Essa pessoa tem embasamento para aquilo que está falando ali? Então você adere a algo que tem embasamento, que faz sentido, que toca o seu coração, mas também toca a sua mente, o seu raciocínio. Você tem uma análise lógica daquilo, você desconstitui cada momento daquela narrativa para analisar cada trecho, para ver se aquilo ali é verdade, ou você, por preguiça, por empolgação, ou por um efeito manada, segue aquilo que está ali. Resultado: intolerância. Resultado: a minha é melhor que a dela. Resultado: nós somos superiores, nós somos os escolhidos. Então começa esse discurso do escolhido, que é um discurso grave, justamente porque Jesus Cristo foi rejeitado a ponto de morrer na cruz. Justamente porque Jesus Cristo disse: eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E as pessoas disseram o quê? Quem é este homem que almoça com prostitutas e cobradores de impostos? Na realidade, o que Jesus fazia, a análise própria dele, a respeito daquela sociedade, auxílio àqueles que realmente necessitavam de amor, de carinho, de proteção. Hoje nós fazemos o contrário na nossa sociedade, o contrário. Por isso que há tanta discriminação,
Por isso que há tanta rejeição e vira uma guerra, na verdade, por disputa de poder, de espaço. Existe uma guerra hoje por disputa de poder, de espaço, disputa ideológica, disputa religiosa, coisas que eu garanto a vocês, não estão na Bíblia. Não estão. Mas, como bem foi dito aqui, há uma interpretação que interessa a um grupo de poder feita em cima da Bíblia. A interpretação que gera o ódio, da mesma forma como existe uma interpretação que gera o ódio a partir do Alcorão, que não deveria existir. E assim nós criamos a guerra. E atribuímos essa guerra a Deus. Afinal de contas, Deus no controle. É Deus no controle, ué. Eu vou dizimar o meu inimigo, aquele que não tem a minha religião. Eu vou dizimar o inimigo, aquele que não tem a minha cor. Ou vou dizimar o inimigo, aquele que não contém na cabeça dele as mesmas ideias que eu prego. É assim que começa o problema. E eu pergunto, é isso que Deus espera de nós? Se lá está escrito que nós todos somos filhos dele, todos são filhos dele. Se somos irmãos, eu pergunto, agrada ao Pai essa rixa, essa briga, essa rivalidade? Qual é o pai? Eu sou pai. Se você é pai, imagine dentro da sua casa, se seus filhos começam a disputar, brigar, se odiar. Você já imaginou a tristeza no teu coração? Você, mãe, já imaginou a tristeza no seu coração de ver dentro da sua casa seus filhos se odiarem, se disputarem, quererem se matar uns aos outros? Então essa não é a sociedade do amor, me desculpe. Pode até estar em música, o pessoal cantar, mas não vive isso. Isso é grave, isso é grave. Então o que falta? Educação. Educação desde o início, da criança. Educação consistente, educação que ensine a criança a ter raciocínio crítico, a pensar. Educação que dê cultura e abra a cabeça dessa criança para ver outras culturas, porque aí ela já cresce, entre aspas, tolerante. Aquilo que ela vai ver de diferente do que ela é, não é algo estranho a ela, algo que deva ser evitado, porque ela já conhece. Claro, ela já conhece. Não é algo que vai chocá-la, ela já conhece. E provavelmente já conheceu outras pessoas assim, conheceu outras religiões, sabe que são seres humanos como ela é, que têm amor no coração e que podem conviver com amor. Essa polarização que existe hoje, não só no Brasil, mas no mundo, onde tudo é branco ou preto, onde tudo é ou esquerda ou direita, onde tudo é tudo ou nada, essa polarização é uma tristeza muito grande, me faz me preocupar demais com o crescimento do meu filho numa sociedade assim, onde eu não cresci. Onde eu não cresci. E não foi assim que os padres agostinianos recoletos do Rio de Janeiro, que me educaram desde que eu era pequenininho, até o momento que eu fui para a faculdade, não foi assim que eu fui educado por eles. Não foi. Fui educado aprendendo a pensar, fui educado, incentivado a ler, e muito. Fui educado a ter respeito pelos mais velhos, sejam eles da minha família ou não, sejam eles da minha igreja ou não, independentemente do sexo ou raça, independentemente da religião. E hoje eu me deparo com uma sociedade de radicais de um lado, do outro, e me preocupa muito. Como eu vou educar o meu filho, como ele vai crescer? Porque o que eu vejo não é a realidade, não é a realidade de Deus, de um Deus que eu acredito. Há pouco tempo eu falava, inclusive, lá no meu canal do YouTube para as pessoas que Nossa Senhora, Virgem Maria, ela não é a mãe de um determinado grupo de pessoas, ela própria se intitulou
a mãe de todos os viventes. A mãe dos viventes, a nova Eva. Sabe o que significa? Ela não é somente mãe dos católicos, mãe dos cristãos, ela é mãe de toda a humanidade e também de tudo aquilo que nosso mundo contém, dos viventes. Portanto, ela é mãe também da natureza, ela é mãe dos animais também. E o que será que nós estamos fazendo com as criaturas da mãe? Destruindo. Então, magoa demais o coração da Virgem Maria ver, primeiro, que seus filhos se odeiam, que seus filhos não se auxiliam, que qualquer discurso de ódio capta a atenção e muitas vezes conquista o coração dos seus filhos. Dói muito no coração da mãe ver que os seus filhos destroem o meio ambiente, acabam com o mundo onde estão, lutam por poder. Tudo isso tão distante da mensagem de Jesus Cristo. Muito distante. Então, me parece que o nosso problema maior é a educação, é a formação da pessoa. Que o nosso país, infelizmente, peca demais em oferecer. Há uma cultura disseminada de que ler é ruim, que o bom mesmo é ver TikTok e YouTube. E que tudo que dura mais de 10 minutos é um saco. Então, no colégio eu não vou aprender, eu não preciso aprender nada no colégio, eu não preciso aprender nada em casa também, porque quando meu pai fala mais do que 5 minutos no meu ouvido, eu já desliguei, porque a minha mente está acostumada a ver o TikTok e o YouTube. 3 minutos, 4. Mais que isso não dá para absorver não. Ih, eu tenho problema de concentração. Não, você treinou a sua mente para ter problema de concentração. Você treinou a sua mente para rejeitar a leitura, você treinou a sua mente para apenas viver a sua cultura, aquela que você quer viver, e rejeitar todo o resto. É um problema de formação, é um problema de pensamento crítico, é um problema de livre-arbítrio, onde os seus atos serão cobrados, e cada ato seu produz um efeito. Essa lei, chama-se lei da semeadura, é uma lei de Deus, é imutável. É como a lei da gravidade que te prende nessa cadeira aqui. Você pode até duvidar dela, mas ela está agindo. A da semeadura é igual. Então pense, aquele ato de intolerância, desamor, agressividade, polarização que você está plantando, vai dar frutos. E eu digo para você, uma laranjeira não pode dar abacaxi. Uma laranjeira não vai dar coco. Ela vai dar exatamente o fruto correspondente à semente que foi plantada. É o que vai acontecer com cada um de nós. Então, quem se dá mal com essa polarização, com essa guerra, com essa radicalização, com esse fundamentalismo, com essa discriminação generalizada e exagerada, é a própria pessoa que discrimina, é a própria pessoa que age imbuída dessa agenda, que no fundo, obedece ao plano de poder de alguém. E essa pessoa que nem pensamento crítico tem, é incapaz de olhar e ver, eu estou servindo de fantoche, de marionete para algo mal. Então, o meu convite a vocês é, raciocinem, análise crítica para tudo, dentro da religião, fora dela, nos seus lares, atenção para com o próximo, cuidem uns dos outros, se amem, e vamos tentar crescer juntos, na paz e no amor, é isso. Eu quero abrir agora para perguntas, eu ainda tenho uma pergunta para fechar essa mesa, mas eu queria abrir agora para perguntas da plateia, pelo menos 2, quem tiver indicado aí. Qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Pedro Ramos, da TV Uva. O Brasil hoje é um país de extremos, principalmente no âmbito político. Como a mesa tem o tema como fé e juventude, a minha pergunta é justamente sobre isso, sobre os jovens. Essa polarização também reflete no âmbito religioso, que em prática é um dos mais plurais da sociedade. Como as religiões de vocês podem ou já atuam
com essa parte da população que hoje é tão politizada e acredita até em coisas contrárias à religião que elas mesmas frequentam? Obrigado. E cada um responde uma pergunta. Eu só não entendi o final da pergunta. O finalzinho, alguma coisa representa. Eu perdi só esse final. Para esses jovens que frequentam suas religiões, mas que no âmbito político acreditam em uma opinião contrária, como, por exemplo, a religião católica e um católico que apoia o aborto. É mais ou menos nisso que eu desenvolvi a pergunta. Bom, eu vou começar respondendo aqui bem rapidamente. Muito interessante a sua pergunta. E eu acho que a gente não pode, ao mesmo tempo que a gente não pode associar a política à religião, a gente não pode utilizar a religião como ferramenta política, mas ao mesmo tempo eu acho que o espaço religioso, ele é um espaço de discussão política também. E aí eu não estou falando de política partidária, estou falando de política como modo de vida, de política social. Quando eu falo pela perspectiva da minha religião, o espaço do terreiro é um espaço de políticas sociais muito forte. Muita gente consegue se alimentar porque consegue comida no terreiro, muita gente consegue ter acesso à educação porque terreiros também têm projetos de ensino, enfim. Então eu acho que se existe de alguma forma, se você pratica aquela religião e a sua religião vai contra o seu entendimento político, eu acho que você pode trazer esse debate, sim, para dentro do seu espaço religioso, até porque se a gente fala como a juventude é o nosso futuro, né? Então a gente precisa dar voz a essa juventude, porque às vezes tem algum ensinamento que aquela pessoa mais nova, que aquela criança, que aquele jovem vai dar para os mais velhos e que os mais velhos não tiveram acesso por uma questão realmente geracional. Então eu acho que vai parecer bem clichê, mas a base toda está na conversa mesmo, né? A gente precisa conversar para entender a dinâmica do mundo e entender que o mundo está em constante mudança, de fato. E a gente precisa, de alguma forma, acompanhar essa mudança. Mais uma. Boa noite, pessoal. Meu nome é Desirê. E usando um pouquinho o que o Pedro estava falando como gancho, a questão de a gente, às vezes, ter preguiça de ter um pensamento crítico e tudo mais, eu fico pensando que os grandes grupos interessados no poder, eles hoje estão dominando os grandes meios de comunicação. Então, por que não a gente ocupar a internet com TikTok, Instagram e tudo mais, para passar conhecimento, que nem a própria Luana estava falando que na religião dela o conhecimento é oral. Então, por que não usar esses canais para passar o conhecimento das nossas religiões de uma forma que esteja desassociado desses grupos de poder? E aí entra um pouquinho também a minha dúvida e a minha pergunta para vocês sobre o papel da literatura nesse caso. Pastor? O Rabino, o Pedro. Sim, exatamente. É o que eu e tantos outros procuramos fazer. Passar conhecimento através, no meu caso, do YouTube ou dos livros. A questão da literatura é hábito, leitura é hábito. Se você não acostuma a pessoa desde uma idade cedo a ler, ela não vai ter esse hábito de ler. Se ela não tem esse hábito de ler, ela vai ter muita dificuldade na vida dela para uma série de coisas. Porque na nossa caminhada, nós somos formados por uma parte de ensinamento oral, onde pessoas conversam conosco, nós guardamos informações importantes. Outra, uma parte, que eu diria, de observação de exemplos. E aí, não vem somente do seu lar, vem de toda a sociedade onde você cresceu. Nesse ponto, você já precisa de um pensamento crítico para separar aquilo que presta daquilo que não presta. Ou você vai ser simplesmente aquele famoso macaco de imitação, ou um papagaio. Eu acho que Deus não quer isso de você. Se Ele quisesse, Ele não teria te dado a inteligência que te deu. Se você é homo sapiens, ou seja, você raciocina, eu acho que Deus quer que você use o seu raciocínio, isso é o básico. E, por fim, aquilo que você consegue absorver lendo, estudando. Então, eu acho que é um conjunto. A tradição oral, dentro da sua casa, dentro da sua sociedade, aquilo que você vê no lugar em que você habita, ou nos lugares onde você habitou, onde você deve separar o joio do trigo, aquilo que presta, aquilo que não presta, segundo a sua formação moral, que foi lhe dada em casa, em primeiro lugar. E terceiro, o estudo. Sem o estudo, a coisa não vai fluir bem. Eu acredito na educação.
eu vejo a transformação. Vocês querem ver um exemplo? Coreia do Sul era um país miserável, vocês sabiam disso? Há pouquíssimo tempo, tanto que os coreanos imigraram demais na década de 80. Eu era garoto, já tinha... E eu me lembro. E, de repente, a Coreia do Sul se torna uma potência. Vocês sabem como é que eles se tornaram uma potência? Não foi pela religião. Não foi pela tradição oral. Isso eles são craques. Sabe como é que foi? Pelo sistema de educação. A educação alavancou um país inteiro. E eles hoje são primeiro mundo. Na década de 80, eles estavam em situação financeira, econômica e social pior que o Brasil. Como é que um país do tamanho do Brasil não consegue, em um país pequenininho, como a Coreia do Sul consegue? É básico, é só vocês observarem aí o mundo. Ah, o brasileiro é mais burro? Duvido. Se o brasileiro fosse burro, americanos, alemães, ingleses não vinham aqui em busca de cérebros para levar para lá para trabalhar para eles. Já fizeram as contas de quantos brasileiros são exportados por conta de sua capacidade, sua inteligência para esses países e nunca mais voltam? Existe um êxodo de cérebros brasileiros, sabe por quê? Porque lá eles vão ser, regados, cultivados. E aqui, para quê? Para quê que eu vou incentivar? Então, eu acho que o maior problema é essa base cultural. Existe essa falácia aí, né? Ah, vamos dar uma educação mais ou menos que a coisa vai. Cada um tem que empreender, o negócio é empreender. Como se nós fôssemos um povo preguiçoso, e não somos. Nós somos um povo extremamente trabalhador. Gente, olha por aí. As pessoas se esforçam muito, então tem algo de errado. É simples, tem algo de errado. Então eu acho que todos deviam ter acesso à literatura, sim. Vem cá, por que não há projetos sociais de literatura nas comunidades carentes? Bons projetos. Pedro, diga. Vamos tentar mais uma pergunta? Só sim. pra... Desculpa, eu fui demais. Desculpa. Aí vamos para uma última pergunta e... Meu nome é Natália, é um prazer poder participar. A minha dúvida é como mãe. Eu tenho 2 filhos e eu tenho muito interesse, estou aqui agora para ouvi-los, porque eu participo, por exemplo, dos terços do Pedro, que são encantadores. Quem puder, participem. O da medalha milagrosa é o melhor, ok? Mas eu sou apaixonada pela diversidade que as religiões me demonstram. Então, eu adoro ver a interseção. É um estudo meu particular, pessoal, né? E eu tenho 2 filhos. Ao mesmo tempo que eu gosto de ensiná-los a diversidade, a minha dúvida é, todos vocês colocaram que na infância vocês tiveram uma base muito sólida de uma religião só. E aí a minha dúvida é, existe um momento único, ou é a questão do respeito que gera esse olhar de vocês? Fui uma criança de uma religião única, mas hoje eu me permito estar aqui num debate ouvindo o próximo, né? Isso, eu tenho receio só de ser um pouco confuso para uma criança. Então, ela está numa base ou católica, ou evangélica, ou de qualquer outra religião, ela tem aquela base sólida. E aí, quando ela cresce, corre-se o risco dela continuar e permanecer acreditando que aquilo é uma verdade única. Então, qual é a melhor forma de criar uma criança para que ela entenda, apesar dessa base única que vocês todos colocaram, vocês floresceram para o entendimento? Eu acho isso muito bonito, eu queria poder ter isso na minha casa, entendeu? De eu dar a base da minha religião e, ao mesmo tempo, que eles desenvolvam essa escuta, né, do respeito. Claro. Eu posso só fazer um adendo? Eu não vou responder não, que eu já falei demais. Lá em casa, existia uma biblioteca enorme que era franqueada às crianças. Nessa biblioteca tinha uma biblioteca só de religiões. Eu, desde os meus 9 anos de idade, por iniciativa minha, claro, pelas situações que eu vivia, eu li sobre várias religiões. Então, não é que eu cresci num lar só católico fechadinho, não. Eu tive acesso e li e convivi com pessoas de outra religião desde muito cedo, tá? A religião católica, eu posso dizer, foi uma escolha minha.
Foi uma escolha minha a partir da minha juventude. Agora alguém responde aí só para esclarecer. Só um pequeno adendo do mediador. Eu também cresci num lar católico, tive uma formação católica e já na vida adulta eu conheci o candomblé, me encantei e fui para essa religião. Não por uma decepção, mas por uma escolha. Pastor ou rabino, alguém? Certo. Muito rapidamente, 2 aspectos. O primeiro é que ter uma identidade religiosa não precisa levar a não reconhecer outras experiências religiosas. Acho que esse é o ponto. A diversidade não anula a identidade. O importante é que essa identidade seja aberta à convivência, ao diálogo e ao aprendizado. Eu não deixo de ser cristão para fazer diálogo interreligioso. É como cristão que eu faço diálogo interreligioso. Então é possível construção de síntese, identidade e diversidade. Eu gosto de uma divisão, de uma colocação didática do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala que a tradição pode ser uma raiz e não uma âncora. Âncora é aquilo que prende, não deixa ir. Raiz é da onde se parte. Então, gosto da ideia de referência, raiz, identidade. E, a partir desta identidade, abertura, respeito, convivência com a pluralidade. O debate é amplo, mas, resumidamente falando, eu defendo a tese de que é possível ter identidade própria em diálogo respeitoso e amoroso com outras experiências religiosas. Sem dúvida. Só um minutinho. Eu acho que é importante, enquanto família, vocês fazem escolhas em relação à educação, né? E eu sou recém-pai, 2 meses, meu filho 2 meses. O tempo todo a gente faz escolhas, né, em relação à educação dos nossos filhos. A identidade religiosa é uma escolha. Quando você tem muitas influências, você pode gerar uma confusão simbólica. E isso também pode ser ruim para a criança no seu desenvolvimento, porque ela não tem uma referência. Então, a escolha identitária ela é fundamental, né? E, obviamente, você qualifica essa escolha identitária ao longo dos anos, né? E para essa escolha identitária pode ser um valor a pluralidade, pode ser um valor o diálogo, pode ser um valor a curiosidade em relação a outras tradições religiosas. Isso faz parte da constituição de uma pessoa religiosa que possui, né, uma fé, uma crença, ou pertencente a um povo, a um registro simbólico, né? Todos esses valores não estão necessariamente em contradições, eles têm que ser incorporados nesse processo educacional. Perfeito. Eu preciso encerrar a mesa, a gente já ultrapassou o tempo. Ficamos aqui mais do que o tempo de um TikTok, mais do que o tempo de um vídeo no YouTube. Por mim, a gente continuava bem mais. Essa Bienal, ela é muito importante. Esse espaço aqui, 1 ano atrás, era usado como hospital de campanha durante a pandemia. E hoje nós estamos aqui num evento cultural, discutindo sobre temas relevantes para a sociedade, pensando qual a sociedade que nós queremos ter. E, para fechar, eu gostaria muito rápido passar uma pergunta que é muito cara para mim, uma pergunta que norteia essa Bienal, que é a seguinte pergunta: quais as histórias que nós precisamos e queremos contar? Eu juro que eu vou ser breve, como eu tentei ser em todas as respostas. TikTok. Tipo TikTok. Que as histórias que nós, pessoas pretas, queremos contar não são apenas as histórias de superação. Eu disse isso, inclusive, numa entrevista aqui para a Bienal. A gente quer contar histórias a gente quer mais do que representatividade, a gente quer protagonismo. Então, eu acredito na importância da representatividade, mas eu acho que a gente tem que ir além. Então, a gente já está cansado das pessoas relacionarem aos nossos corpos as histórias de violência, as histórias negativas, as piores estatísticas e também as histórias de superação. E aí, para finalizar, eu quero cantar
uma história, porque minha avó, Chica Xavier, tinha muitas cantigas, inclusive ela tinha um livro que chamava Chica Xavier Canta a Sua Prosa, porque ela sempre disse que a música é muito mais fácil de alcançar as pessoas. Então é uma cantiga que fala um pouquinho sobre a nossa diversidade religiosa, que é mais ou menos assim. Eu não sou cantora, tá, gente? Então não briga comigo se eu desafinar. Louvado seja meu Deus, e o Filho de Deus também, o Divino Espírito Santo, Nossa Senhora também. Eu louvo o povo dos astros, da terra e do mar também. Eu louvo o povo da rua e as almas de Deus, amém. Eu louvo o povo de Angola, de Queto, Jeje, Jexá. Eu louvo o meu Cariri, meu sertão, meu Juremá. E agora que eu já louvei a quem era de louvar, eu louvo a todos vocês que vieram nos prestigiar, eu já louvei. Axé. Eu quero contar a história de uma religião que nos torna, que eleva o potencial humano e que nos torna mais humanos. E isso certamente tem a ver com valores universais, valores caros à humanidade, que a gente construiu, né, há muito esforço. Então, eu acho que essa iniciativa é uma pequena amostra desse potencial. Obrigado pelo espaço, pelo acolhimento, pelo respeito, pela pluralidade. Eu quero contar uma história em que o amor seja o vínculo maior entre nós. Quero contar uma história de superação de toda e qualquer forma de violência, preconceito e discriminação. Eu quero contar uma história de um mundo onde não tenha mais fome, não tenha mais gente sem casa, não tenha mais gente sem terra. Eu quero contar a história de um mundo onde os livros sejam mais importantes que as armas. Aliás, eu quero contar a história de um mundo em que as armas sejam objeto antigo e que a gente nem saiba mais por que foram ou seriam utilizadas. Eu quero contar a história de um mundo onde o terreiro, a sinagoga, a mesquita, a igreja e outras múltiplas expressões religiosas possam comungar na crença e na vivência do amor. Hoje, 19 milhões de brasileiros vão dormir com fome. Não é com vontade de comer, é com fome. Eu quero contar a história de um país do pão partilhado, da justiça social, do respeito à pluralidade e do fim sobre toda e qualquer forma de opressão. Eu quero contar a história de uma humanidade, como o Rabino disse, que possa elevar ao máximo o seu potencial, sem as amarras do ódio, da injustiça e da opressão. Eu quero viver em nome do futuro e trazer o futuro dentro do possível para o presente. Pois é, a história que eu gostaria de contar é que nós somos brasileiros, ponto. Brasileiros. Isso nos identificaria como todos. Nós somos os brasileiros e o mundo nos identifica como uma sociedade tão amorosa, tão coesa, tão harmônica, que a nossa sociedade, os brasileiros, seriam um exemplo para o mundo e contagiaríamos o mundo com o nosso exemplo de amor. Essa é a história que eu gostaria. Pessoal, obrigado a todos. Tem mais uma surpresinha. Vocês podem conferir embaixo das cadeiras, tem 4 cartões que dão direito, cada um deles, a um livro. Vamos ver quem foi sorteado. Pode ter uma busca aí, porque tem algumas cadeiras. Quem encontrar o cartão pode procurar o pessoal da produção que vai ganhar um livro, tá ok? Já achou um? É isso, obrigado. Em nome da Bienal do Livro, agradeço a todos vocês, o pessoal da mesa e a todo mundo que assistiu esse encontro.